gente, tudo bem com vocês? Para nossa próxima aula, nós vamos estar revisando os conteúdos de história, tá certo? Nós vamos revisar nessa aula de hoje o capítulo 2 de história. Então, para a gente começar a nossa aula, eu preciso que você pegue o seu material para você ir acompanhando a aula, né? E já ir estudando também em casa, reforçando os seus estudos. O livro integrado, a ficha de atividades de história, um caderno, lápis, borracha, apontador e escolhe um lugar tranquilo, silencioso, onde você possa se concentrar e aproveitar melhor aí essa aula, tá certo? Pra gente iniciar a nossa aula, eu gostaria que vocês pegassem um livro integrado, maior, esse livro grande, e abrissem aí na página 229. Na página 229, nós temos a abertura do nosso capítulo. Aí nessa abertura do capítulo tem a imagem, né, de um homem. Observem bem esse homem e vejam os aspectos físicos dele, o que ele carrega, suas vestimentas. Observem também o local onde ele está sendo retratado e observem com mais atenção ainda essa legenda que tem aí nessa foto. Observem bem a legenda. O que está dizendo nessa legenda? Que essa retratação desse homem é na reserva arqueológica em Dordogne, na França, onde foram encontrados os vestígios do Homo sapiens, que viveu na região há 45 mil anos. Lá no capítulo 1, a gente estudou que a África é o berço da humanidade. Por que a África é o berço da humanidade? Porque foi na África que encontraram os primeiros vestígios de seres humanos, né? Esses seres humanos, de acordo com a ciência, com a história, né? Que são nossos ancestrais, eles são bem diferentes do ser humano atual. Nós sabemos que o mundo é muito grande e é formado por 6 continentes. A África, a Europa, a Ásia, a América, a Oceania e a Antártida. Então, como que esses seres humanos saíram da África e conseguiram chegar na França, que fica no continente europeu, na Europa? Então, esse é o primeiro ponto para a gente começar a observar as migrações dessas primeiras comunidades humanas e saber como elas se estenderam pelo mundo inteiro. Ao ficar na posição ereta, o Homo erectus começou a caminhar mais e a correr. A partir daí, o nomadismo foi ampliando as extensões percorridas, era o início das migrações, ou seja, o ser humano começou a sair do território africano. Nesse processo de migração, o fogo foi fundamental para a proteção, alimentação e aquecimento do ser humano. O fato de poderem caçar animais maiores e o desenvolvimento de técnicas para a utilização das peles desses animais também são transformações importantes para o período. A construção de cabanas com peles, madeiras e ossos também foi muito importante, pois durante suas caminhadas havia regiões onde não se encontravam cavernas, o que gerou a necessidade de construir abrigos. Os primeiros seres humanos, eles eram nômades. O que quer dizer nômades, tia? Eles não tinham uma moradia fixa. Eles não tinham uma casa construída em um local fixo e ali eles plantavam, colhiam, pegavam seu alimento, né? Eles não tinham isso. Esses primeiros seres humanos, essas primeiras comunidades, elas eram nômades, ou seja, elas iam de um lugar para o outro, fazendo viagens atrás de quê? Naquele período não tinha supermercado, não tinha frigorífico, não tinha padaria. Então, para eles conseguirem o alimento deles, eles tinham que procurar. E era nessa procura que eles acabavam saindo de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, e assim não paravam em um lugar só, não se fixavam em um lugar, certo? Então, essas migrações surgiram especialmente por causa disso, em busca de alimento e também em busca de abrigo, já que eles usavam cavernas, né, para se abrigar da chuva, para se abrigar do sol, para se proteger contra outros animais. Então era basicamente isso, tá certo, gente?
O clima da Terra sempre variou entre o clima frio e o clima quente. Por milhares de anos, o clima era muito frio e, após um longo período, o clima voltava a ser quente. Os períodos frios eram conhecidos por períodos glaciais. Durante esse tipo de período, que durava milhares de anos, a temperatura baixava tanto que quase tudo congelava, o que tornava mais difícil para os seres humanos conseguir alimento. Por isso, as mudanças climáticas levaram muitas pessoas a migrar, buscando condições mais favoráveis de vida. Algumas pesquisas indicam que um período de seca na África foi um dos motivos para a primeira grande migração rumo à região do Oriente Médio e depois para a Ásia. 1 milhão de anos se passou. Numa segunda migração, também partindo da África, outro grupo seguiu para a Europa Ocidental. Através dessas migrações, podemos conhecer melhor o desenvolvimento das pessoas na pré-história. O primeiro grupo humano partiu da África, passou pelo Oriente Médio e chegou à atual região da China. Pesquisadores encontraram nessa região fósseis humanos que comprovam a longa caminhada de milhares de anos. Esse grupo humano ficou conhecido como Homem de Pequim. A segunda migração passou pela Europa Ocidental. Nessa região também foram encontrados fósseis com cerca de 300 mil anos, de uma pessoa muito parecida com o ser humano, chamado de Homem de Neandertal. Mais fósseis de Neandertal foram encontrados na Espanha, na Bélgica e na França. Através dessas migrações, os primeiros grupos humanos passaram por transformações culturais e comportamentais. Por isso, nossa diversidade cultural, racial é muito grande, como a gente pode observar nessas fotos. Nesse capítulo, nós temos duas RA. A primeira é um vídeo que fala sobre a teoria da chegada do homem na América, que seria muito interessante você assistir. Já a segunda é um joguinho que vai mostrar aí as técnicas que os homens primitivos usavam para viver em comunidade e para sobreviver melhor naquele período. Para levantar essas hipóteses e saber mais sobre o homem da pré-história, os historiadores utilizam vários meios, vestígios como objetos, esqueletos e pinturas rupestres. Essas pinturas que podem ser encontradas em diversos lugares do mundo. E assim é possível conhecer mais sobre esse povo e construir as teorias que a gente abordou aqui nesse capítulo. Essas gravuras e desenhos deixadas pelos nossos antepassados ajudam e muito aos historiadores a entender como era a vida dessas pessoas nesse período. Como era a divisão de tarefa, a religiosidade, como eram as suas atividades, o que eles faziam. Então, as pinturas rupestres são um verdadeiro tesouro para a história. Por isso que os sítios arqueológicos eles são estudados e são protegidos para preservar essas pinturas que foram deixadas há milhares de anos atrás. É através desses vestígios encontrados pelos historiadores que nós podemos entender melhor como essas pessoas viviam e como essas primeiras comunidades se organizavam para viver em comunidade.